bom dia. Que alegria estar aqui conversando com vocês mais uma vez através dessa videoaula. Como vocês têm passado esses dias? Espero encontrar todos bem. É com muito carinho que venho através dessa ministração colocar o plano de Deus à nossa disposição para aprendermos juntos. Como é bom servir o Senhor, não é verdade? E saber que Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça aí onde você está e nós vamos fazer uma oração. Ore comigo. Pai amado, muito obrigado por esse dia tão maravilhoso. Obrigado por tua graça em nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, a nossa falha, Senhor. Nos traz para perto de ti, Senhor. E nos mostra o teu conhecimento, Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos no 6º módulo. Essa disciplina nós vai se chamar sobre fé. E essa é a primeira aula. Vamos falar? Então vamos começar? O que é fé? Do começo ao fim da Bíblia, Deus nos dá ao seu povo o mesmo recado de amor que é ratificado pelo seu Filho. Marcos 11, do 22 ao 24, que fala assim, ó. Observou-lhes Jesus, tendo fé em Deus, e com toda a certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a esse monte, levanta-te e lança-te ao mar, e não houver dúvida no seu coração, mas crer que se realizará o que se pede, assim lhe será feito. Que tremendo isso, né? Olha a responsabilidade aqui, gente. Então, do começo, então, desde a primeira página de Gênesis até a última página do livro de Apocalipse, ele dá ao seu povo o mesmo recado. Mas nós podemos ver uma definição lá, ó, que ter fé é como fixar os olhos naquilo que não se pode enxergar. Como diz o versículo de 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Então, a melhor definição que nós possamos falar sobre fé, que nós temos sobre fé, está no livro de Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A palavra fé, ela vem do latim como fidei, que significa confiança, crença, credibilidade. É o firme fundamento, é a base, a fé, ela é a crença, é a base a qual construímos nossa vida na expectativa de alcançar as promessas de Deus. Não podemos ver e nem tocar nas promessas do Senhor, mas pela fé somos capacitados pelo Espírito Santo de alcançá-las. Não é verdade? Então, lá em 2 Coríntios 5:5, capítulo 5, versículo 5, diz assim, ó. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que há por vir. Então, a fé, lá em Hebreus 11:6, que diz, né? Todo mundo sabe esse versículo, não é? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente fala sempre sobre isso, mas só fala até aqui. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E o que é galardoador dos que o buscam. Então, a fé nela nasce nos nossos corações, fazendo viver a cada dia na presença de Deus. Ela nos possibilita ultrapassar as barreiras do impossível e viver muito além da lógica natural, não é verdade? Então, ela nasce dentro de nós. Ela foi gerada para que ela fosse algo sobrenatural realmente. E existem 2 tipos de fé. A fé natural e a fé sobrenatural. E a natural e a versus natural. Então, iremos entender um pouquinho delas. A fé natural é a fé que toda pessoa possui. É aquela que nasce dentro de nós. É aquela fé, como exemplo, né, da pessoa no ponto de ônibus. Já ouvimos esse testemunho, essa expressão, essa colocação, mas é dela que eu vou falar. É uma pessoa que utiliza o transporte coletivo para ir para casa ou para o trabalho, para ir para algum lugar. Ela sabe exatamente a hora que o ônibus vai passar, e ela vai no horário de passar, chega lá, a fé vai estar, o ônibus vai passar e pronto e deu, não é assim?
Agora nós vamos falar sobre a fé sobrenatural. É a fé dada por Deus. Somente aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador através da fé sobrenatural. Porque se o pastor falou lá na frente, nós levantamos a nossa mão e nada tivesse, se nós não tivéssemos um pouquinho dessa fé sobrenatural em nós não teríamos aceitado. Então, já que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, essa fé sobrenatural vem sobre nós. Por quê? Não vemos o Senhor. Vemos? Não vemos, né? Vamos dar um exemplo. Alguns exemplos sobre a fé sobrenatural. O cego de Bartimeu chamou em alta voz. Está lá em Marcos 10, 46 a 52. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava passando ali. Né? E ele começou a gritar. Incomodou aquelas pessoas que estavam ali. E a Bíblia conta que eles chegaram, deixa de ser importuno, não incomoda o mestre. Né? E assim, e Jesus foi o quê? Vem até mim, o que tu queres? Pede o que tu quer. Senhor, eu quero ver. Faça com que eu enxergue. E o Senhor fez o quê? Realizou o milagre dele. Vamos ver outro exemplo. A mulher do fluxo de sangue. 12 anos sem poder ninguém ajudar ela. Né? E ela disse o quê? Se somente eu tocar na orla das suas vestes, serei curada. A multidão era muito grande. Vamos imaginar essa cena, gente? A multidão era muito grande e essa mulher doente. Nós mulheres sabemos, né? Tem umas que sofrem um pouco mais, outras um pouco menos. Mas essa mulher doente, a mulher naquela época, ela não era considerada uma pessoa, né? Uma pessoa. Elas não tinham tanto, as mulheres não tinham tanto valores, né? Não tinham tanto valor como hoje, cada uma na sua posição. E ainda ela estava doente há 12 anos, todo mundo sabia da situação dela. Ela não podia tocar em ninguém porque, né, a situação da época dizia que as pessoas que estavam nessa situação dela eram pessoas imundas, então não podia tocar em ninguém. E ela foi e disse, se eu somente tocar, fugir, achar uma barreira, entrar um meio do outro e tocar na orla de sua veste, eu serei curada. E ela tocou, a fé dela alcançou para ela tocar. E Jesus disse o quê? Todos conhecem. Quem me tocou? Até os discípulos de Jesus, né? As pessoas que estavam ali, como assim, Jesus? Como quem te tocou? A multidão é tão grande. Ele disse, não, alguém tocou em mim diferente. Vamos falar de Moisés agora. Moisés, ele teve a fé suficiente para resistir toda a dureza do coração de Faraó, que não permitia que o povo saísse do Egito, porque tinha sobre si uma palavra de libertação para a nação de Israel. O que o Senhor fez com Moisés? Moisés, vem aqui, eu estou te levantando para ir retirar meu povo lá do Egito. Né? E chamou Moisés para fazer isso. Vamos continuar. A fé versus medo. O que nós podemos falar sobre isso, né? A fé sobrenatural é dada por Deus para podermos agir o inatingível. Mas isso se torna um problema quando deixamos que o medo entrar em ação. O medo, ele nos paralisa e nos faz retroceder, impossibilita a ação do Espírito Santo em nós. Vamos usar um exemplo de Pedro, né? Pedro andou sobre o mar até o momento que seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas quando ele prestou atenção no vento, ele teve medo e começou imediatamente a afundar, quando deveria seguir adiante, dar mais um passo. Mas ele paralisou e gritou, Senhor, salva-me. Mateus 14:30. Né? Ó que fé, que medo que ele teve. Ele teve fé. Nós sabemos que se nós botar o pé na água, nós vamos afundar, não vamos afundar? Isso não é uma fé natural. Mas ele pegou, desceu do barco e foi andando até Jesus. Essa é a fé sobrenatural. Vamos lá. Através da fé podemos, primeiro, pedir sabedoria. A palavra de Deus fala sobre 2 tipos de sabedoria, a animal, e a terrena e a diabólica. E a sabedoria que provém do alto. Essa única só do Espírito pode conceder através da fé sobrenatural. Lá em Tiago 1, 5 ao 6 diz, se alguém de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, para que todos concedem liberalmente, com grande alegria. Todavia,
peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agita e elevada pelos ventos. O Senhor nos dá sabedoria para resolver problemas difíceis e não de forma correta. Então, Ele nos dá essa sabedoria. O que o Tiago está falando aqui? Pede ao Senhor. Então, existem dois tipos ali, a sabedoria animal terrena e diabólica e essa sabedoria que provém do alto. Então, nós temos que pedir a quem? Ao Senhor, que Ele nos concede. É o Senhor que dará sabedoria para resolver problemas difíceis. E da forma correta, não é? Dessa forma. E temos o segundo. Podemos orar pelos doentes para que sejam curados. O Senhor Jesus Cristo nos deu autoridade para expelir demônios e curar enfermos. Conseguiremos êxito se usarmos a fé de Deus que nos deu. Lá em Tiago 5, 14 e 15. Alguns de vós está doentes, chame os presbíteros da igreja, a fim de que este ore sobre os enfermos, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, também o perdoará. Gente, olha que tremendo isso, mas essa é o que? É uma fé sobrenatural. Temos que buscar essa fé. Vamos lá. Nossas atitudes demonstram fé. A palavra de Deus diz que se a fé sem obras é morta, então diz que a vossa fé deve transparecer através das nossas obras. Raabe, acolheu os espias e toda a sua casa foi poupada quando Jericó foi tomada, não é mesmo? Abraão ofereceu seu filho crendo que o Senhor proveria para si um cordeiro. E a fé e obras, elas andam juntos, elas agitam juntos. As obras aperfeiçoando a nossa fé. Nossa fé deve agir conjuntamente com as obras que praticamos. Nosso Deus é amor. Devemos amar o nosso irmão, o próximo e o nosso inimigo. A palavra do Senhor fala isso também, não fala? Nosso Deus é misericordioso. Nossas ações devem ser de misericórdia. Nosso Deus é perdoador. Assim devemos proceder. Como Ele é, devemos ser através da fé. A fé sempre deve estar em um crescimento na vida do cristão, pois sem ela ficamos desarmados e logo as flechas inflamadas de Satanás irão prosperar contra a nossa vida. A fé é o escudo do cristão, como descrita em Efésios, lá no 6:17, parte B, que diz assim, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. A Bíblia fala que há pobres na fé e há ricos na fé. Então sejamos ricos, né, gente? É necessário buscar cada vez mais a fé em Deus através das orações, através da leitura da palavra, da leitura da Bíblia, através de consagrações, jejum, pois lá em Romanos 10:17 fala: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm da palavra de Cristo. A nossa fé nos dá a vitória, e está em 1 João 5,4, que fala: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esse é o triunfo de quem vence o mundo, a nossa fé. Não é uma bênção isso, gente? A fé, ela move montanhas. A fé, ela cura enfermos. A fé faz com que as pessoas voltem-se para Jesus. Vamos usá-la. Nós estamos num período bem bom para usar a nossa fé, colocar a nossa fé em prática, juntar a nossa fé e as nossas obras, para que nós ganhemos o nosso galardão, Para que nós ganhemos pedrinhas da nossa coroa quando nós estivermos reinando com Cristo. Não é verdade? Amém. Muito obrigada por estar ouvindo essa aula. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Vamos orar? Pai amado, muito obrigada por essa aula, por esses dias que temos passado, dias novos, Senhor, de conhecimentos e aprendizados, por essas novas estratégias, Senhor, que ganhamos de Ti, Senhor, como essas videoaulas, Senhor, aulas online, Pai. Obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados conosco. Ensina-nos a viver por fé e também, Senhor, a praticar a nossa fé através das nossas obras, Pai.
mesmo que os nossos olhos não conseguem ver o que queremos, mas nos ensine a ver como tu vê. Dá-nos sabedoria para vermos o teu propósito sobre nós. E em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, querido. Que a graça do Senhor e a paz do Senhor estejam sobre vocês, sobre a sua casa. Que todos tenham uma boa semana. Não esqueçam de ler a Bíblia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós amamos vocês.